Eu falei que a terça-feira estava efervescente. A gente te conta que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou a favor de tornar réus mais 200 envolvidos nos atos criminosos em Brasília, no último dia 8 de janeiro. Esse julgamento, que a gente lembra, começou em plenário virtual, ou seja, Marina Demore, os ministros não estão juntos, reunidos ali dentro do Supremo Tribunal. Cada um vai subindo o seu voto e a gente vai aos poucos conhecendo o que cada um decide a respeito desse assunto. É isso, Elisa. A gente vai acompanhando aos poucos, então, o resultado dessas votações. Um bom dia mais uma vez para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Para a gente entender, então, a Procuradoria-Geral da República denunciou um total de 1.390 pessoas por participação direta ou indireta nos atos criminosos do dia 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal deve analisar cada uma dessas denúncias, só que isso está acontecendo por partes, né? Então, ontem a gente acompanhou o encerramento da primeira votação relacionada aos 100 primeiros denunciados que acabaram se tornando réus no processo e logo na sequência, quando se encerrou então essa primeira votação, o Supremo Tribunal Federal já iniciou a votação da segunda leva de denunciados. Então, mais 200 pessoas que seriam incitadores e executores dos atos criminosos aqui em Brasília, que foram registrados no dia 8 de janeiro. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, depositou seu voto logo nas primeiras horas, acatando então a denúncia da Procuradoria-Geral da República, votou então a favor de tornar mais 200 pessoas réus nesse processo. Caso os demais ministros, também acolham as denúncias do julgamento atual, o processo vai seguir então para a fase de coleta de provas. E aí é quando acontecem as oitivas, a coleta de depoimentos de testemunhas de defesa e também de acusação, além do interrogatório dos réus. E não há prazo para que o STF decida se esses réus serão, então, condenados ou absolvidos. Só para a gente lembrar também, nessa segunda leva de denúncias, metade se referem a pessoas que seriam executoras desses atos criminosos, ou seja, estavam aqui em Brasília e participaram ativamente da invasão às sedes dos três poderes. E aí, nesse caso, são julgados crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado. No outro inquérito, a segunda metade desses casos que estão sendo julgados se referem a pessoas que incitaram o vandalismo. Então, esses denunciados podem responder por incitação ao crime e associação criminosa. Seriam ali as pessoas que teriam participado de forma intelectual desses atos aqui em Brasília. E a defesa dos acusados entendem que as denúncias são genéricas e não indicam ações concretas que configurem crime. Elisa, a gente vai seguir acompanhando então a votação que acontece, como você disse, em plenário virtual dessa segunda leva de denúncias. Essa votação vai até o dia 2 de maio e aí na sequência o STF deve analisar os demais casos. Eu volto com você. Ou seja, temos mais uma semana ainda nesse assunto. Se não me falha a memória, 2 de maio é na próxima terça-feira, quando a gente volta de férias, a gente volta meio perdido, mas acho que é isso mesmo, daqui a uma semana.